Louvado seja o Senhor. Irmão, antes de você sentar, abra o Salmo 51. Nós vamos fazer a leitura desse salmo, que será a base para a nossa reflexão dessa noite. Salmo de número 51, confissão e arrependimento. Salmo que tem como autor, não é, o rei Davi, e tem ensinamentos importantes para as nossas vidas. Vamos fazer essa leitura alternada. O pastor ele lerá os versos ímpares e os irmãos responderão lendo os versos pares. Salmo 51, confissão e arrependimento. Antes da leitura, quero pedir aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, se você deseja no final receber uma oração, pela sua vida, pela sua família ou por algum outro motivo, nós pedimos a você que fale conosco de alguma forma, que nós vamos ao final fazer a oração colocando a sua vida e a vida da sua família também diante do Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te Compraste na verdade no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze que eu crie júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraste de sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze o bem em Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pedi ao nosso irmão Denis que faça uma oração colocando esse momento na presença do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de estudar a Tua palavra, Senhor. Senhor, te pedimos agora, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa ser esclarecida em nossos corações, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa semear, Senhor, em corações das pessoas que estão pela internet,
pessoas que precisam de Ti, Senhor, pessoas, Senhor, que eu não sei onde estão, Senhor, possam estar em hospitais, Senhor, em casa, Senhor, doentes, Senhor, precisando de uma Tua palavra, Senhor. A oportunidade é essa, Senhor. Usa, Senhor, o pastor, Senhor, para aquilo que o Senhor Tu faz, Senhor, através de nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Senhor, se alguém ainda está a caminho, Senhor, guia-nos, Senhor, por segurança. Amém. Para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e continuar, Senhor, louvando, Senhor, adorando a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, irmãos. É muito interessante quando nós começamos a falar no começo desse culto sobre a questão da unidade. É importante, não é, na vida do ser humano viver em comunhão e unidade. A gente tem que experimentar isso, por exemplo, dentro da família. Por mais que a gente tenha algum tipo de atrito na família, por mais que a gente tenha algumas desavenças, pelo menos o desejo do nosso coração é que a nossa casa esteja em harmonia, não é? Que haja ali uma unidade dentro da família. Isso ocorre também no casamento, nos relacionamentos, não é? Isso ocorre no nosso relacionamento com Deus também. Toda vez que o nosso relacionamento é quebrado, há necessidade de se reconstruir este relacionamento. E a reconstrução de um relacionamento não é algo fácil, não é? É algo que exige de nós algumas atitudes que muitas vezes nós não gostaríamos de fazer, não é? Existem situações onde você precisa reconhecer que errou, existem situações onde você tem que liberar perdão, existem situações onde você tem que consertar primeiro aquilo que você estragou, para que depois a confiança volte, não é? Para que o relacionamento seja restaurado, seja novamente o relacionamento que estava antes de ser quebrado, né? Antes da confiança ser deixada de lado. O Salmo 51 é um salmo que ele demonstra o desejo de um homem de ver o relacionamento que ele tinha com Deus, que estava quebrado, não é? Ser restaurado. O Salmo 51 é um salmo escrito por Davi, no momento aonde ele havia pecado, ele havia adulterado com Betseba, a mulher de Urias, que era um dos seus capitães de guerra, não é? E Davi, você conhece essa história, né? Davi estava passeando pelo palácio, não é? E aí de repente ele olha, vê uma mulher formosa nos jardins daquele palácio e ele deseja aquela mulher, não é? E aí, ao possuir aquela mulher, não é? A mulher engravida, e Davi fica sem saber o que fazer, chama Urias da guerra, pede a Urias para se deitar com a sua mulher, tipo assim, vou dar uma folga para você ficar lá com a sua mulher e tal, tudo para arranjar uma maneira, não é, de todos imaginarem que aquela gravidez não é fruto do pecado de Davi, mas não é, da relação do marido com a sua esposa. Urias não deseja isso. Ele fala, como é que eu vou ficar com a minha mulher, como é que eu vou dormir na minha cama, tendo os meus irmãos estando em batalha, né? Estão lá na luta, eu quero voltar lá para a luta, enfim. E Davi então, não vendo outra saída, ele manda um bilhete para o seu general dizendo, olha, coloca Urias lá na frente da batalha. E quando colocam então Urias na frente de batalha, você conhece essa história, Urias morre, não é? E aí então a Bíblia fala que Deus levanta o profeta Natã para contar uma história para Davi, não é? E ele fala daquele homem que tinha um rebanho muito grande, mas começou a cobiçar, não é, a única ovelhinha, não é, do seu vizinho. Enfim, e aí ele faz de tudo para conseguir aquela ovelhinha, e aí consegue aquela ovelhinha e destrói, né, praticamente a vida daquele homem que tinha a única ovelhinha. E aí Davi, numa atitude de fúria,
diz, não é? Olha, me diz quem é esse homem, porque eu vou matar esse homem. Como é que esse homem pode fazer uma coisa dessa? Se ele tem tantos rebanhos, se ele tem tantas ovelhas, como é que ele vai logo se meter com alguém que só tem uma ovelha apenas? E aí então Natã vira para ele e diz: olha, esse homem é você, não é? E quando Natã fala para ele, ó, esse homem é você, então Davi cai em si. E ele chora, não é? Com muita amargura, com muita dor, porque ele percebe que ele pecou contra Deus, e ele percebe então que a sua comunhão com Deus está quebrada, e essa comunhão com Deus sendo quebrada, não é? Ela acaba gerando consequências terríveis. Aquela criança morre, não é isso? Davi tem o seu pecado então exposto, ele passa vergonha por tudo aquilo que aconteceu, não é? E é algo terrível. E aí, no momento onde Davi está pesaroso por aquilo que está acontecendo, ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é uma declaração de Davi querendo se reconciliar com o seu Deus. O Salmo 51 é um daqueles salmos que são chamados de salmo de penitência, aonde o autor ele reconhece os seus erros, ele pede a misericórdia de Deus pelos seus pecados, ele pede a Deus, não é, que o livre das consequências, ele pede a Deus que conserte a sua relação com ele. E essa irmãos, uma atitude que todos nós devemos ter quando as nossas relações estão quebradas, não é? Se a relação com Davi estava aqui, não é, quebrada, ele toma um passo para reconstruir esta relação. E da mesma forma nós, seja com Deus, seja com um membro da nossa família, seja com o marido ou com a esposa, seja com um amigo, se há uma relação quebrada, seja com um irmão na igreja, se há uma relação quebrada, se há uma relação onde não há comunhão, onde não há entendimento, há de se dar um passo em relação a esta relação quebrada, para que o Senhor resgate e restaure esta relação. Deus tem o poder para restaurar todo relacionamento que esteja em desconformidade com aquilo que Ele criou. Então, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo viver com aquele irmão da igreja. Consegue, se você estiver aberto para que este relacionamento seja restaurado. Você consegue. Pastor, não consigo viver mais com a minha mulher, não consigo mais viver com o meu marido. Consegue, se você estiver aberto à ação do Espírito de Deus na tua vida. Pastor, já fui da igreja, não consigo mais, já vejo tanta coisa errada, minha relação com Deus está quebrada, não consigo mais entrar numa igreja. Consegue, se você permitir que Deus comece a agir para restaurar esta relação. E essa foi a atitude de Davi. Ele foi confrontado com o pecado dele. Ele foi colocado assim em exposição: olha, você é este homem, o seu pecado é esse, Deus não está satisfeito com esta relação que foi quebrada, o que você vai fazer então? E aí Davi começa a colocar no papel aquilo que estava dentro do seu coração. E aí o Salmo 51, ele vai nos falar, irmãos, sobre alguns passos para a restauração, não é, do nosso relacionamento com Deus. E é importante a gente avaliar isso, porque esses passos que Davi deu são passos que agradaram ao Senhor, são passos que mudaram a relação de Davi com o Senhor novamente, e são passos que nós devemos estar meditando e refletindo sobre isso. Quais foram os passos que Davi deu para restaurar
a sua comunhão com Deus, para restaurar o seu relacionamento com Deus. Verso 1 e verso 2 vai falar sobre, primeiro, o seu pecado. Ele diz assim, olha: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, em primeiro lugar, ele se humilha diante de Deus e reconhece que ele é pecador. Veja que Davi não tenta se justificar diante de Deus. Davi não tenta falar assim: ah, Senhor, ó, aquela mulher ali, ó, viu a roupa que ela estava, Senhor? Não é? Ó, ela estava provocante, ela estava, né, insinuando para mim, ela estava, né, se colocando, se comportando como alguém que não era casado. Aí eu não tenho sangue de barata, eu sou homem e fui lá, não é? E acabei caindo e cedendo aos desejos da carne. Você não vê Davi falando isso para Deus. Davi não arranja desculpas para Deus, ele não arranja justificativas para Deus. Ele diz: olha, eu sou pecador, eu errei, eu transgredi a tua lei, eu fiz o que era errado diante do Senhor, eu fiz aquilo que não presta, eu fiz aquilo que não te agrada, aquilo que eu não deveria fazer, eu não deveria nem estar olhando para aquela mulher naquele momento, não é? E aí eu fui olhar, depois eu fui me aproximar, depois eu acabei me relacionando, enfim, eu não deveria sequer estar naquele lugar que eu estava ali. Eu lembro de uma mensagem do licenciado Nilson no congresso, ou no retiro desse ano, aonde ele fala sobre esse texto de Davi com Betseba, e ele fala uma coisa interessante, né? Não sei se vocês lembram da mensagem do Nilson. Ele fala: Davi estava onde ele não deveria estar, porque todo o seu exército estava no campo de batalha lutando contra os inimigos de Deus. E ele era o comandante do exército do Senhor, então ele deveria estar onde? No campo de batalha. E se ele estava no lugar que ele não deveria estar, por isso ele viu aquilo que ele não deveria ver. E isso, irmãos, é algo interessante para a gente. Se a relação com Deus está com problemas, não podemos justificar os nossos erros, nem justificar os nossos problemas com Deus, não é? Apontando qualquer outro tipo de dificuldade que não seja o nosso próprio pecado, o nosso próprio erro. Então, o meu problema da minha relação com Deus não está em você. O meu problema da minha relação com Deus está com quem? Comigo mesmo. E é isso que você vê às vezes na igreja. Você vê a gente falando assim: ó, eu não vou para a igreja porque fulano falou uma coisa que eu não gostei, não é? Ó, eu acabei com esse negócio, eu não vou mais cantar no coral porque fulano falou que eu desafino. Aí o outro fala assim: não, ó, eu não vou mais participar desse ministério porque fulano falou que eu não faço bem feito. A gente começa então a colocar a desculpa da quebra da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos nas outras pessoas. E a verdade é, irmãos, que há um ditado que diz assim, ó: se um não quer, dois não brigam, não é? Se um não quer, dois não brigam. E essa é a realidade de Davi. Ele se humilhou, ele reconheceu: olha, o problema está comigo. E esse problema, né, que ele falou que está com ele, é algo interessante. A Bíblia chama Davi do homem segundo o coração de Deus. E se esse homem segundo o coração de Deus teve a capacidade de cometer um pecado desse, né, eu fico pensando, eu e você, né, como é que a gente está aí nessa comunhão com Deus, nossa comunhão com os nossos irmãos. Por isso, é bem provável, irmãos, isso é bem tranquilo de falar, que nós passemos tentações semelhantes a que Davi passou, ou quem sabe até mesmo piores em alguns momentos. Mas a verdade é que a nossa comunhão com Deus tem que estar sendo alimentada. E quando ela é alimentada,
O Espírito Santo vai mostrar para a gente aquelas situações de perigo que a gente tem que evitar. Se nós não temos a nossa comunhão alimentada, o nosso espírito alimentado, você dificilmente vai ter aquele alerta do Espírito Santo de Deus dizendo: olha, não vá por este caminho que você vai se dar mal. Não inicie esta conversa porque você vai estar em perigo. Não faça isto porque você vai acabar pecando. Isso o Espírito faz conosco quando a nossa comunhão está alimentada. Davi baixou a guarda. Ele olhou para aquela mulher formosa e ele desejou aquela mulher. E isso, irmãos, pode acontecer conosco em tantas áreas, de nós abaixarmos a nossa guarda, acharmos que somos fortes, acharmos que podemos resistir, e quando o inimigo vem, ele vem para derrubar. E quando ele derruba e a relação com Deus é quebrada, nós precisamos entender que diante de Deus, qualquer justificativa que a gente dê não é suficiente para nos livrar da sua sentença, a não ser que você olhe para Deus e diga: olha, reconheço que eu errei. Essa é a melhor das possibilidades que você tem de ter o seu relacionamento restaurado. Quando um casal está com um problema no relacionamento, se alguém não disser assim: olha, se um dos dois não disser assim: olha, eu reconheço que exagerei nessa parte, eu reconheço que eu errei aqui, eu reconheço que eu preciso melhorar aqui, não vai dar certo, porque há necessidade da gente olhar para nós e vermos o que nós estamos contribuindo para a quebra dos nossos relacionamentos, seja com os nossos irmãos, seja com um parente, ou seja com Deus. Não podemos apenas apontar a dificuldade no outro, não podemos apenas dizer que o problema está no outro, mas ele também está dentro de nós. E no caso da nossa relação com Deus, se há uma quebra nessa relação, o problema não está com Deus, o problema está conosco. E Davi reconhece, e esse reconhecimento, ele passa também por ele reconhecer que a sua natureza é pecaminosa. Verso 3 a 6, ele diz o seguinte, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Estou lendo o Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então Davi, ele faz aqui uma comparação. Ele diz: olha, a minha natureza é pecaminosa, desde que eu nasci, eu já nasci em pecado, mas tu és um Deus santo. E aí faz essa diferença, né? Nós somos pecadores, Deus é santo, e esse Deus santo quer ter um relacionamento conosco. E aí, irmãos, para se relacionar com um Deus santo, há necessidade de uma vida de quê? De santidade. Uma vida onde não deve ser dada brecha para o pecado. O que Davi fez é que ele levou tempo para reconhecer o seu pecado publicamente perante Deus. Teve que alguém chegar para ele, contar uma historinha para ele e dizer para ele: olha, essa pessoa é você. E aí ele então caiu em si, reconheceu que era pecador, reconheceu publicamente, reconheceu perante Deus. E aí a gente pergunta o seguinte, irmãos: será que há necessidade de alguém apontar o teu erro, o teu pecado, o teu defeito, para que você reconheça que você precisa se reconciliar com Deus? Será que alguém precisa chamar você num canto para conversar, para que você reconheça que você precisa restaurar a tua comunhão com o irmão na igreja?
Será que a necessidade de alguém chamar você para conversar, para você restaurar a tua comunhão com um parente teu que está em dificuldade de você ter uma relação, não é, mais amistosa? É claro que a Bíblia diz, olha, no que depender de vós, tenhas paz com todos. Às vezes não depende de você, às vezes depende de outra pessoa, mas a tua atitude tem que ser uma atitude que deseje a reconciliação e um bom relacionamento. E essa é a característica que Davi teve que levar na sua história. Ele foi um homem que só tomou a atitude depois que levou uma sacudida, depois que foi confrontado na parede, depois que alguém teve que expor publicamente aquilo que ele queria deixar escondidinho lá no canto, ninguém mexer, não é? Ninguém está sabendo, vou deixar aqui no canto, vou botar embaixo do tapete, porque quanto menos pessoas, não é, tiver sabendo disso, melhor, vamos deixar ali no canto. E aí o que o profeta faz? Ele tira aquilo que estava embaixo do tapete e expõe. E assim é o pecado, irmãos. E é assim a atitude que é contrária aos mandamentos de Deus. A gente tenta esconder, mas a Bíblia diz assim, não há nada oculto que não seja revelado. E quando o pecado é revelado, ele é revelado de tal forma que nos envergonha, que nos deixa sem ação, sem atitude. Foi assim que Deus fez com Davi. Mandou um homem para dizer, olha, é você este homem, todo mundo está sabendo o que você fez, você adulterou com Betseba, você é este homem que, possuindo um grande rebanho, foi pegar a ovelhinha lá do outro, e você, fazendo isto, desagradou o coração de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós vamos precisar ser expostos para que tomemos uma atitude de reconciliação com o nosso Deus ou com os nossos irmãos? A palavra reconhecimento aqui é fundamental. E o reconhecimento de que, não é, relacionamentos quebrados são causados, não é, por atitudes pecaminosas, seja ela um relacionamento pessoal como perante Deus, é o passo inicial para a restauração desta comunhão. Interessante isso, né? Mas há um outro passo que Davi dá aqui, e ele registra no Salmo 51, que é a purificação. Veja o versículo 7 ao versículo de número 12. Ele diz assim, purifica-me com hisopo. O que é hisopo? É uma erva, e essa erva ela era usada como um produto medicinal, não é? Mas ao mesmo tempo, esta erva, quando ela é misturada com água, ela era usada nas purificações, não é? Naqueles gestos de liberação, né? De perdão, enfim. As pessoas tomavam banho com aquilo, elas passavam as ervas, não é? Para que se sentissem limpas, não é? Com um banho tomado, é como se você tomasse um banho de ervas, não é? Então esse hisopo era uma erva muito utilizada como produto medicinal e também como aquela que fazia a purificação do corpo, né? Então ele diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi pede, ele clama ao Senhor pela purificação dos seus pecados, para que ele possa se regozijar no Senhor com um coração puro, um espírito inabalável, sustentado por um espírito
voluntário. Então vejam, não há alegria verdadeira se não há essa comunhão plena com Deus e com aquelas pessoas que convivem conosco. A alegria verdadeira, né? Ou a leveza do ser só é experimentada quando todas as áreas dos nossos relacionamentos estão bem direcionadas para o entendimento e para a comunhão. Davi, ele estava se sentindo como se ele tivesse um peso nas costas. E ele pede a Deus, não é, que ao livrá-lo do seu pecado, ele tenha a capacidade de se regozijar novamente. O verso 11, ele usa uma expressão muito interessante, né? O verso 12, restitui-me o quê? Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, Davi não estava aqui com medo de perder a salvação, mas ele estava com a tristeza de alguém que feriu o coração de Deus. E quando a gente magoa alguém que a gente ama, a gente fica triste. E por mais que aconteça alguma coisa feliz, alegre na nossa vida, a gente não consegue vibrar, a gente não consegue se alegrar, a gente não consegue, né, pular de alegria, porque há um coração que nós amamos que está ferido. E Davi sabe que para ele ter a alegria novamente dentro do seu coração, ele precisava que o Senhor o purificasse, o perdoasse dos seus pecados. E aí João vai nos ensinar o seguinte, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a confissão, não é, do pecado permite que o Senhor perdoe, e ao perdoar o nosso pecado, a alegria do Senhor voltará ao nosso interior. Então, irmãos, é muito importante, durante o culto, você sabe, né? Você conhece a liturgia da igreja, você sabe que durante o culto tem um momento de confissão de pecados, e às vezes nós estamos ali no momento de confissão de pecados e tem gente conversando, tem gente que levanta naquele momento, tem gente que está fazendo alguma coisa naquele momento, tem gente que não está nem aí, está olhando para a lua, não é? Quando naquele momento deveria estar de joelhos clamando a Deus para que o Senhor perdoasse todos os seus pecados. Quantas vezes nós pecamos por dia, irmãos? Tivesse uma calculadora aqui para colocarmos esses pecados que nós fazemos por dia, por pensamentos, por palavras, por atitudes, seriam incontáveis. E a necessidade dessa purificação, desse perdão do Senhor, é algo fundamental para que você, estando leve, sinta a alegria do Senhor pulsar dentro do teu coração. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam não experimentando a verdadeira alegria, não porque não tem motivos para experimentar, mas quem sabe porque os seus relacionamentos ainda não estão saudáveis. E por não estarem saudáveis, nem o seu relacionamento com Deus, nem o seu relacionamento com teu irmão, você não consegue experimentar a verdadeira alegria que vem do alto. Davi nos ensina isto no Salmo de número 51. E aí, irmãos, é importante a gente pensar o seguinte: sabendo que Deus não se cansa de novos começos, devo estar ciente da necessidade em pedir perdão sempre que algum pecado vier a acontecer, a fim de que eu não esteja me acostumando com ele e assim venha a cometer pecados com consequências mais e mais graves. Todo pecado deixa o seu rastro, todo pecado tem consequências, todo pecado deixa uma história. Então, toda vez que a gente sabe que nós transgredimos a lei de Deus, que nós ferimos o coração de Deus, o que nós precisamos fazer é repetir a mesma atitude de Davi: Senhor, pequei contra ti,
E o que eu preciso é que o Senhor purifique a minha vida, para que esta alegria volte ao meu coração. Essa é a demonstração que Davi fala conosco. E aí, quando a gente caminha no verso 13 ao verso 17, ele fala do Deus que restaura, porque ele diz assim, ó: livra-me, ou melhor, do 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi sabia o caminho para a restauração do seu relacionamento: o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. E ele diz: Deus não desprezará. E assim, irmãos, ele se declara que se Deus restaurar o seu relacionamento com ele, ele proclamará a todos que convivem com ele a glória e o nome do Senhor. Verso 13 ele diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Verso 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios. Então ele fala de alguém que recebeu a graça de Deus, do perdão do pecado, e ele diz: olha, o meu relacionamento está restaurado com o Senhor. Então, a partir de agora, eu que entristeci o teu coração durante tanto tempo, quero agradar o teu coração, proclamando o teu nome, proclamando a tua bondade, proclamando a tua justiça, dizendo como o Senhor perdoa, como o Senhor restaura, como o Senhor muda todas as circunstâncias. E é isso, irmãos, que acontece quando há uma restauração de um relacionamento que está quebrado. A gente quer falar desse novo momento. Você imagina um casal que durante tanto tempo está separado, e aí Deus começa a agir na vida do marido, começa a agir na vida da esposa, os dois começam a conversar, há ali um entendimento. Você pode imaginar a alegria desse casal contando esse novo momento depois de tanto tempo separado? Você pode imaginar, não é, uma família onde irmãos não se falam, e aí pela ação do Espírito de Deus, né, começa a aproximar os irmãos, e você imagina a alegria que aqueles irmãos podem falar desse novo momento, desse novo patamar na relação dos dois que estava quebrada. Agora imagine quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Davi fala assim: olha, o meu pecado, o pecado que eu cometi é tremendo, é muito grave, eu adulterei, mas quando o Senhor restaurou a minha sorte, quando o Senhor restaurou o meu relacionamento com o Senhor, eu que o envergonhei publicamente, agora eu quero proclamar este nome publicamente, eu quero proclamar as tuas maravilhas, as tuas características publicamente. E essa, irmãos, é uma característica daquele que tem comunhão com Deus: ele não consegue deixar de falar de Deus. Se você tem comunhão mesmo com Deus, se você lê a Bíblia constantemente, se você ora constantemente, você sempre tem vontade de falar da tua comunhão com Deus com outras pessoas. Você tem sempre vontade de testemunhar as experiências que você tem com Deus constantemente. Essa é uma característica daquele que tem comunhão com Deus plena. Ele vai falar das relações que ele tem com Deus, das experiências que ele tem com Deus, porque ele tem experiência com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem experiências para contar, e ao ter experiências para contar, o nome do Senhor é engrandecido. É isso que Davi fez, é isso que Deus falou através desse salmo, através da boca de Davi, e é isso que Deus quer falar com você.
A tua comunhão com Deus sendo aquecida, vai permitir que você tenha experiências com Ele, que farão com que sua boca se abra e proclame estas experiências para aquelas pessoas que você conhece. E por último, nos versos 18 e 19, é a bênção que ele diz: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deus, em sua soberania e fidelidade às alianças feitas com seu povo, se mantém como um Deus imutável na concessão de bênçãos a este povo. É interessante isso, porque no Antigo Testamento Deus fala assim, se você manter a tua relação comigo em fidelidade, as bênçãos são inúmeras. Mas se você transgredir este relacionamento, maldição virá sobre a sua vida. Então a palavra de bênção para aqueles que mantêm a comunhão está sempre declarada na vida do fiel. E quando você mantém a sua fidelidade na tua comunhão com Deus, não faltará a mão de Deus estendida sobre a tua vida para te abençoar. Porque há duas maneiras, irmãos, que Deus estende a mão. Uma é para pesar sobre aqueles que transgridem a sua aliança, e a outra é para abençoar aqueles que são fiéis na sua aliança. E Davi sabia disso, e ele sabia que o seu pecado poderia levar uma nação inteira a receber terríveis consequências da sua atitude. Mas no final, quando o seu relacionamento está restaurado com Deus, o que ele diz é: faze o bem a Sião, faze o bem a Jerusalém, porque o Senhor é um Deus de bondade. E Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O desejo de Deus é sempre abençoar e dar coisas boas para os seus filhos. Jesus diz isso nos evangelhos. Qual é o pai que não deseja dar coisas boas aos seus filhos? Não é? Qual é o pai que não deseja dar coisas boas aos seus filhos? Deus tem bênçãos para dar a você. E estas bênçãos são bênçãos que são decorrentes do teu relacionamento com Ele. É por isso que, se de alguma forma nós estamos falando aqui com irmãos que precisam repensar a sua relação com Deus, ou com um membro da sua família, ou com um membro da sua igreja, ou com alguém que você conhece, esse é o momento de nós agirmos como Davi agiu. Precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas limitações, reconhecer que estamos diante de um Deus santo. Precisamos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e purifique a nossa vida. Precisamos clamar a Deus para que haja uma restauração neste relacionamento. E ao fazer isto, o que Deus promete é que a bênção dele será liberada sobre a tua vida. Eu finalizo dizendo o seguinte: muitos não entendem porque não experimentam a plenitude de Deus na sua caminhada cristã. A pergunta que eu deixo é: verifique os teus relacionamentos. Veja como você se relaciona com Deus, com a sua família, com a sua igreja e com aqueles que convivem com você. Isso vai determinar se a plenitude de Deus vai se manifestar na tua vida ou não. E eu acredito firmemente, irmãos, firmemente mesmo, acredito nesta palavra, que da mesma forma que Deus restaurou Davi,
e fez dele, não é, um homem segundo o seu coração, Deus pode fazer isto também na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, não é? Vamos pedir ao Senhor que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis. Feche seus olhos por alguns momentos. Vamos ter um exercício espiritual agora. Eu gostaria que você pensasse nos teus relacionamentos. Você que é casado, pense no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Você que está inserido numa família, pense na relação que você tem com cada membro da sua família. É uma relação boa? É uma relação saudável? No que depende de você, está aberto para um relacionamento saudável? Volto a dizer, às vezes você quer, mas o outro lado não quer. Aí o problema é dele com Deus. Mas no que depender de você, qual é a tua atitude em relação a um membro da tua família? Qual é a tua atitude em relação a um irmão da igreja que às vezes te provoca, que às vezes você não tem aquele carinho de estar mais próximo? Qual é a tua relação com pessoas que você convive diariamente no trabalho, na escola? Os teus relacionamentos estão saudáveis? A tua postura é uma postura de entendimento, de comunhão? Ou você é aquele que tem sido o primeiro a criar barreiras para que as pessoas não se aproximem de você? Depois não reclame que a bênção do Senhor não é derramada sobre a tua vida. Depois não reclame se a mão de Deus não está estendida para abençoar você, porque isso vai determinar o progresso da tua vida espiritual. Nós vamos incluir nesta oração a oração pela vida da irmã Sulamita, pela irmã Maria Alice, pelo irmão David, pelo irmão Marco Nobre, pela irmã Zenilda Dias e pela irmã Helenice Araújo, que fizeram pedidos pela internet. Vamos orar agora, irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu louvo o teu nome pela tua palavra e te agradeço porque o Senhor mostra no Salmo 51 como nós precisamos que os nossos relacionamentos sejam restaurados e sejam saudáveis. Por isso, Pai, da mesma forma que tu levantastes o profeta Natã para confrontar Davi e mostrar que ele havia pecado contra o Senhor e contra o seu irmão Urias, e por isso ele precisava de restaurar o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos confronte nesta noite, que o Senhor nos mostre, Senhor Deus, naquilo que depender de nós, o que nós precisamos fazer para ter relacionamentos saudáveis. Senhor, eu quero pedir agora que tu venhas iluminar a mente e o coração dos meus irmãos que se encontram aqui neste salão de culto ou assistindo esse culto pela internet. Senhor, mostra-nos o que devemos fazer para ter um relacionamento restaurado dentro da nossa casa, para termos um relacionamento saudável na nossa igreja. Senhor, nos faz tomar a iniciativa de restaurarmos comunhão com irmãos que precisam, tanto como nós, da alegria que o Senhor restitui quando os relacionamentos são restaurados. Dá-nos, Senhor Deus, a percepção de nós vivermos uma comunhão verdadeira, tanto com o Senhor como com os nossos irmãos.
Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos, as nossas atitudes, muitas vezes maldosas, que ferem irmãos, que ferem o seu coração. Nós pedimos, Senhor Deus, restitui a alegria da salvação dentro do nosso coração, restitui relacionamentos, cura corações, para que haja, Senhor, liberação de perdão. E assim, Senhor Deus, as feridas sejam cicatrizadas e os relacionamentos restaurados em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dos meus irmãos que estão acompanhando pela internet. Senhor, não conhecemos os motivos pelos quais os nossos irmãos estão pedindo oração, mas o Senhor conhece. E eu quero pedir em nome de Jesus que Tu venhas visitar a vida desses nossos irmãos, que o Senhor venha atender a sua oração e abençoar as suas vidas e a sua casa, em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós rogamos por esta igreja, para que seja uma igreja viva, para que seja uma igreja onde o calor do Teu Espírito seja sentido em cada relacionamento aqui neste lugar, para que não haja falsidade, para que não haja mentira, para que todos os relacionamentos aqui sejam relacionamentos saudáveis e a Tua bênção seja derramada neste lugar. Ó Deus amado, a Tua palavra diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E no final ele diz: ali o Senhor ordena a sua benção. Ó Senhor Deus, faz isto nesta família, faz isto neste casamento, faz isto nesta relação dentro desta igreja, faz isto, Senhor, na nossa comunhão com aqueles que convivem conosco. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.